Se você se interessa pelo conteúdo de usinagem mecânica, eu vou deixar o arroba da página aqui. Segue lá no Instagram, tem muito conteúdo que eu posto lá que não vem aqui para o YouTube. E tem muito conteúdo que vem aqui para o YouTube que não vai lá para o Instagram, como é o caso desse vídeo que a gente vai gravar hoje. Eu estou aqui com 5 comandos de válvula, né? Você está vendo 4 aqui, mas tem um ali na máquina. E a gente vai analisar as características de construção deste comando. Nós vamos analisar o levante e a duração desses comandos, tá? Nós vamos tirar as medidas da peça mesmo. Existem muitos conteúdos a respeito de alguns desses comandos na internet, mas são conteúdos que alguém pegou de algum lugar, nem sempre a gente tem a fonte segura. Então hoje nós vamos analisar a peça, né? Inclusive tem uma peça dessa daqui, ó, que é uma peça zero, ela nunca funcionou. Os comandos que a gente vai analisar, nós vamos analisar o 049, esse é um comando muito difícil da gente encontrar. Algumas informações que eu encontrei diz que esse comando vinha nos golzinhos GT que usavam o motor MD, antes ainda do motor AP. Embora as características de construções dos motores sejam bem semelhantes, o comando 049 pode ser usado no motor AP, desde que seja um motor carburado. Então eu vou mostrar para vocês mais para frente, entender o que é duração, o que é levante, né? Então nós vamos falar sobre isso, nós vamos tirar as medidas dessas peças, e eu preciso falar sobre esse assunto para que todo mundo, eu sei que vai ter gente aqui que tem muito mais conhecimento que eu, mas eu recomendo que você preste atenção em tudo. Caso eu diga alguma coisa, né, alguma coisa que fique cruzada, por favor, corrija. Vamos transformar aqui embaixo a parte dos comentários em um chat muito grande, tá? Vai ter gente de várias partes do Brasil que vão poder comentar e deixar conteúdos aqui para a gente poder buscar informações e referências, tá? Então deixa aqui nos comentários a respeito de alguma experiência sua para a gente poder ir multiplicando esse conhecimento, tá? Antigamente, né, quando inclusive eu achei bacana, e no início da preparação no Brasil, era muito difícil, porque você não tinha internet como a gente tem hoje, não tinha tanto conteúdo quanto a gente tem hoje. Então, às vezes, algumas pessoas que conheciam guardavam esse conteúdo para eles. E o que ficou difundido? Que a preparação do motorzinho AP era a gente colocar um comando 049G. Então, até hoje, muita gente acha que o melhor comando para o motor AP é o 049G, né? O comando original. Hoje em dia existem muitos fabricantes de comando que produzem comandos muito melhor do que o 049G, mas aqui nós estamos falando de comandos originais de fábrica, tá? Às vezes você está querendo fazer um projeto, quer dar uma pimentadinha no seu carro e não quer gastar com um comando, né, muito caro, você pode partir para um desses comandos originais. A gente vai analisar todos eles aqui e você pode ficar aberto a escolher qual vai ser o melhor para o seu projeto. E aí o que acontece? Muita gente falou, o 049G é o melhor comando que tem original para motor AP, então se você tem um projeto, seja ele turbo aspirado, e você não vai pôr um comando esportivo, você vai ter que colocar o 049G. Mas no campeonato de marcas e pilotos, eu tinha um conhecido que corria lá, ninguém usava o 049G, olha só que interessante, eles usavam o 027.2. E você vai encontrar muitas informações falando que o 027.2 é o mesmo comando que o 049G, porém isso não altera a posição da chaveta dele aqui. Será que isso é verdade? A gente vai analisar isso aqui também, tá? Então nós vamos falar sobre o 049, o 049H, o 049G, o 027.2 e o 053.3, que é um comando que nem todo mundo conhece, né? Ele saía nos motores do Santana 2.0 e algumas pessoas dizem que ele tem mais duração do que o 049G. Então vamos pensar um pouquinho aqui, ó, para a gente ver como que funciona o comando de válvula. Eu vou ser bem breve, vou tentar não ser repetitivo. Nós vamos fazer medições em 5 comandos ali na máquina. Então algumas partes eu vou pular, mas todas as medições eu vou deixar. Mas a gente vai ter que centralizar 5 comandos para não ficar repetitivo e não ficar um vídeo muito grande. Eu vou pular algumas dessas partes, beleza? Vamos lá. Como que funciona o comando, gente? O comando de válvulas, ele é isso daqui, ó. Isso aqui é o perfil do câmbio.
o que que a gente tem? A gente tem um círculo base, eu até deixei pontilhado aqui, ó, porque se a gente desprezar essa parte de cima, que é a parte que está empurrando a válvula para fazer a abertura, a gente tem uma circunferência perfeita aqui. Essa circunferência perfeita a gente chama de círculo base. Aí o projetista, o engenheiro que pensou no comando, colocou uma saliência aqui no comando. Ela pode ter diversos formatos, ela pode ser mais aberta aqui, né? Enfim. E essa saliência a gente chama de levante, né? Aqui, como a gente está analisando comandos de carro carburado, eles saíam com tuchos mecânicos, então todos eles vão ter esse círculo base aqui, ó, com 38 milímetros. O que que seria o levante do comando? Seria nós subtrairmos essa medida aqui, ó, de 38, que é o círculo base, dessa medida X, que vai variar de comando para comando, porque tem comando que abre mais a válvula, tem comando que abre a válvula menos, e a duração seria esse período aqui, ó, que é o tempo que a válvula se mantém aberta. Essa duração aqui, ó, nós vamos medir ela em graus, tá? Então nós vamos conferir qual que é o tempo que a válvula vai ficar aberta em cada comando. No motor ideal, a válvula precisa ficar aberta em todas as faixas de vácuo do motor. Ou seja, o pistão está descendo, a válvula precisa começar a abrir quando o pistão começa a descer e precisa estar totalmente fechada quando o pistão começa a subir para comprimir aquela mistura. Mas a gente não vê isso acontecer, né? O comando ficar aberto em toda essa trajetória do pistão que está gerando vácuo, porque precisa de ser um carro que a gente consiga usar, que tem que ter uma boa dirigibilidade, uma boa autonomia. Então os engenheiros vão pensando em perfis diferentes de comando para poder melhorar algumas áreas do motor, né? Alguns motores vão ter mais potência em baixas rotações, alguns motores vão ter mais potência em altas rotações. Então tudo isso é pensado alterando o perfil do comando aqui, ó, a duração e o levante do comando, tá? Então nós vamos analisar ali os comandos, a gente vai medir com um paquímetro, eu vou anotar as medidas e depois a gente vai pôr na máquina ali e o aparelho, o divisor de graus, nós vamos ver quantos graus que fica aberta a admissão e o escape de cada comando daquele dali. Esse comando aqui, pessoal, ele é o 049, tá? Esse é um 049H, na verdade. Tá aqui, ó, 049H. A peça tá um pouquinho suja, mas dá para ver aqui. Se você tem um carro 1.6, 1.8, né, com motor AP carburado, bem provável que você tenha um comando desse daqui no seu carro. A não ser que o seu carro seja um Gol GTS, que deveria vir com um comando diferente. Se for uma Paraty GLS, um Voyage Sport, um Voyage GLS, começa a alterar os comandos que vinham nesses carros. Então, olha só, ó, o que a gente representou tá aqui, ó, o círculo base é essa parte aqui, ó, que mede 38 milímetros, tá? A câmera focou, tá vendo? 38 milímetros. E o levante máximo seria nós subtrairmos os 38 milímetros, ó, dessa medida aqui, do levante dele aqui, ó. Então vamos lá, o círculo base é 38 e o levante máximo desse camarada aqui, ó, eu tô medindo aqui com o paquímetro, tá? Eu só tirei da frente da câmera para facilitar a minha leitura. Tá dando aqui, ó, 47,3. Então nós vamos fazer uma continha aqui, ó, 47,3 menos 38. Né, o 47,3 menos os 38 do círculo base. Então a gente tem um levante aqui, ó, de 9,3. Esse primeiro câmbio que a gente mediu aqui, ó, é o câmbio de escapamento do comando 049H. Então aqui na nossa planilha, ó, nós vamos colocar aqui, ó, levante de escapamento do comando 049H 9,3. Agora a gente vai repetir o processo na admissão, que é o próximo câmbio que está aqui. Círculo base vai ser igual, que aqui é 38. E o levante também é igual, 47,3.
Então a gente tem aqui ó, o 049H 9,3 de levante de escape e 9,3 de levante de admissão. Então a gente pode dizer que esse comando aqui, ó, ele é um comando simétrico, ou seja, o mesmo levante de escape ele tem na admissão. Eu vou repetir essas medidas, tá? Para não ficar repetitivo, vou anotar aqui, vou tirando no paquímetro de todos os outros comandos para a gente poder comparar depois. Bom, completei aqui a nossa tabela, então nós chegamos aqui à seguinte conclusão. Olha só, o comando 049 sem letra, ele tem 10,3 milímetros de levante no escape, 10,3 milímetros de levante na admissão. Ou seja, a válvula de escape, se a gente colocasse um paquímetro, uma ferramenta de medir, né, a válvula ia abrir 10,3 milímetros. Aqui a gente está desprezando as folgas de funcionamento, só a título de ilustração. O 049H, ele abre 1 milímetro a menos, 9,3 no escape e 9,3 na admissão. Já o 049G, ele abre 10,8 no escape e 10,3 na admissão. Então a gente chama esse comando aqui de comando assimétrico, ou seja, ele tem mais levante de válvula no escape do que na admissão. Pode ter algum fabricante que produz um comando assimétrico que tenha mais admissão que escape também. Mas a partir do momento que os números não são iguais, a gente já passa a chamar esse comando de comando assimétrico. O 027.2 repetiu as medidas do 049G, 10.8 e 10.3. E o 053 repetiu aqui as medidas de admissão, né, do 027.2, do 049G e do 049. O 053.3 também é um comando simétrico e tem 10,3 milímetros de levante. Agora a gente vai ali para o aparelho divisor e nós vamos analisar a duração do comando. Para analisar a duração, gente, o que acontece? Eu preciso ter uma medida de referência. E qual vai ser essa medida de referência? Eu vou anotar a medida de 0,30. O que é esse 0,30? Nós vamos zerar o relógio comparador no círculo base. E aí nós vamos zerar o disco divisor a hora que a válvula levantar 0,30, que é a média que a gente vai ter aí de folga de válvula no cabeçote. Então nós vamos utilizar essa medida de 0,30, tem como usar a medida de 1 milímetro, mas nós vamos usar 0,30 aqui na nossa medição, tá? E aqui nós vamos desprezar 5 centésimos, tá? São peças usadas, apesar de elas estarem com um aspecto de integridade muito bom, parece que não tem desgaste, pelo menos não visível, nós vamos desprezar 5 centésimos aqui, para eventual forma, para a gente desprezar algum erro, né? Então, o que vai acontecer? Nós vamos medir a duração a partir de 0,30. Zerou o relógio, onde a válvula começou a abrir 0,30 milímetros, e nós vamos ver quantos graus que essa válvula vai ficar aberta até ela dar 0,30 antes do fechamento, beleza? Então a gente vai encontrar aqui ó, a duração desse comando, que é o tempo que a válvula vai ficar aberta. E aí a gente vai conferir todos aqui também, e a gente vai anotar aqui as medidas, e aí a gente já vai ter alguns dados para poder confrontar, que vai ser o levante máximo de escape e admissão e a duração de escape e admissão de cada comando desse daqui, beleza? Vou mostrar para vocês o aparelho ali na máquina. Bom, acabou que eu não queria que o vídeo ficasse muito longo, mas a gente tem bastante conteúdo para poder conversar aqui, então acaba que o vídeo vai ficar um pouquinho maior do que eu imaginava. Como que funciona esse aparelho aqui? Esse aparelho daria até mesmo para a gente fabricar um comando de válvulas nesse aparelho aqui, né, com o auxílio dessa máquina, se esse fosse o intuito. Mas o intuito do vídeo é a gente analisar a duração, né, o conjunto de grau que a gente encontra em um comando. Então, à medida que eu giro esse manípulo aqui, ó, eu tenho um giro em um disco angular aqui, então a gente consegue ver quantos graus que a válvula vai permanecer aberta.
Eu vou montar o comando de válvula aqui, eu vou fazer o zeramento, né, dele aqui. Não vou mostrar essa parte para vocês, que não vem ao caso. E depois nós vamos analisar quantos graus de abertura de válvula a gente vai ter em cada comando daquele dali. Como que nós vamos fazer a leitura aqui? Ó? Zerei o relógio comparador, tá vendo? Ó, no círculo base. Então a gente movimenta aqui o comando e o relógio não movimenta, tá vendo? Vai chegar um momento que o relógio vai começar a movimentar, que é o momento que a gente tem a abertura da válvula, tá vendo? A gente começa a ver a abertura da válvula. Então o que que eu vou fazer? Eu vou deixar o disco divisor aqui zerado em 0 graus, tá? Vou mostrar para vocês aqui a referência do zeramento do disco. Aqui está o disco do divisor, tá vendo? Ele está zerado em 0 graus. E agora a gente vai girar o comando de válvula sem mexer no disco até que ele apresente 0,30 milímetros de levante. E aí a gente trava o comando no disco e a gente vai girando o comando até ele chegar em 0,30 do outro lado. Então nós vamos saber a duração, quantos graus que a válvula vai permanecer aberta nesse comando aqui, que a gente está medindo é o 0,49, tá? E a gente vai fazer esse processo em todos os outros comandos. Então a gente zerou ali o aparelho divisor, né? Agora a gente vai colocar o comando em 30 de levante. Aqui a gente está girando ele no círculo base, ó, até que ele começa a apresentar levante, tá vendo? Então nós vamos deixar aqui o comando, tô girando ele com a mão, tá? Para que ele chegar em 30, a gente trava ele. Pronto, chegou em 30, aqui no relógio. Travamos o comando, agora o comando não gira mais, tá vendo? E nós vamos girar o disco divisor aqui para saber quantos graus ele fica aberto. Gente, por que eu coloquei 0,3? Já expliquei. Porque é a folga de válvula. Então, como a gente achou aqui nesse comando, nesse 0,49, 10,3, descontando esse 0,3, a gente vai ter 10 milímetros de curso para a válvula abrir. E quantos graus vai demorar para ela começar a abrir e terminar de fechar? Nós vamos analisar. Escapamento e admissão é a duração, como eu expliquei no take anterior, tá? Então vamos lá. Eu vou girando aqui agora ó, o disco divisor. A contagem de grau vai subindo, né? A gente chega no levante máximo, que seria 10,3 nesse camarada aqui, ó. Como a gente está desprezando 5 centésimos, está dentro do esperado. Está tendo ali, na verdade, 10,26. A gente despreza 5 centésimos, então estaria nos 10,3 ali. 4 centésimos fora, né? Agora a gente vem girando, ó, voltando ao normal. Vamos ver quantos graus ele vai permanecer aberto a hora que chegar em 0,3 de novo. Seria aqui. Falta 0,3. Encontramos aqui uma graduação de 137 graus. Olha, aqui no 13, ó, nesse 13 aqui ele daria 130, 135, 136, 137 graus. Então esse comando, o 0,49, ele tem 137 graus de duração no comando de válvula. Para saber no virabrequim, a gente multiplica esse valor por 2.
Vamos completar aqui a tabelinha. O 0,49 tem uma graduação de 137 graus. Como o comando gira na metade da rotação do virabrequim, a gente multiplica esse valor por 2. Seria o mesmo que dizer que no virabrequim, esse comando aqui é 274. Agora vamos repetir esse processo na admissão desse comando. Depois de centrado, vamos lá a comparação do próximo câmbio. Agora a gente chegou em 0,30 novamente. E por incrível que pareça, pessoal, olha só, encontramos exatamente os mesmos 134 graus, tá vendo aqui, ó? 130, 31, 32, 33, 134 graus. Então o comando 049, ele é um comando que dá 274 na admissão e 274 no escapamento. Comando simétrico com 10,3 milímetros de levante em escape e 10,3 milímetros de levante em admissão. Bom, comando 049H montado aqui, tá, ó. 049H, tá? Vamos iniciar as medições dele agora, igual a gente fez do 049. O mesmo processo, a gente zera o disco divisor, trava o comando quando ele der 30, comando travado, e bora girar o disco de grau para a gente poder enxergar quantos graus esse daqui vai ter. Gente, olha só, deu uma medida bem menor que o outro. Então o 049H ele tem uma graduação menor do que o 049, tá? Ele tem um menor levante que a gente encontrou ali. Acredito que vai ser o comando mais manso que a gente vai ter na nossa tabelinha ali. Olha só para vocês verem quantos graus que ele deu, ó. 129 graus, tá? Vamos ver se vai focar aqui. 129 graus. Beleza? Antes de chegar no 130, então vamos anotar ali na nossa tabelinha. Vamos atualizar ela. Comando 049H, 129 graus. Bom, vamos lá agora. A admissão do 049H está zerada ali no nosso aparelho de última geração. Então vamos ver quantos graus que vai dar a admissão do 049H. Também deu os mesmos 129, tá vendo, pessoal? Então nós vamos manter essa medida de... Também a mesma duração do escape ele tem na admissão, tá? Comando que a gente mediu aqui agora, 049H. Levante de admissão. É a vez do comando que eu acho que o pessoal tá bem interessante em ver, que é o infame comando G, né? O 049G tá aqui, ó.
Então vamos lá. Esse comando está no estado de conservação, gente. Impressionante, tá? Mas é um comando que já tem aí talvez 30 anos de uso. Então nós também vamos desprezar aí 5 centésimos. Mas eu acredito que a gente vai encontrar umas medidas bem fiéis ao esperado, porque ele não tem nenhum indício de desgaste aqui, ó, nos cames dele, tá? Então a gente vai encontrar alguma coisa bem próximo da realidade, se não encontrar ali o que está na íntegra desse comando aqui. Então vamos girando, mesma história, ó, vamos travar ele aqui, ó, com 3 décimos, né? Com 0,30 e bora iniciar a contagem dos graus dele aqui, a duração desse comando. Será que vai dar mais do que o 0,49? Será que vai dar mais que 0,49H? Vamos ver. Bom, gente, olha só, ele deu uma duração maior do que o 0,49, ó. 140, 141, 142. Isso medindo com 0,30. Existem outras metodologias de medição. Pode ser medido com 0,25, pode ser medido com 1 milímetro. A nossa metodologia aqui está sendo 0,30. Por quê? Porque é a folga de válvula que normalmente você vai usar ali, né, uma média da folga de válvula. Então a gente está lendo aqui a graduação real desse comando. Então vamos anotar aqui, ó, 0,49G, escapamento 142. Então vamos lá, admissão do 0,49G. 127, pessoal, olha aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, 120, 125, 126, 127. Então a duração desse camarada aqui, ó, do 0,49G na admissão é 127 graus. Agora a gente está aqui, ó, com o comando 027.2. Tá difícil de ver, mas acho que dá para o pessoal ver que é o 027.2. Disco de grau zerado também. Será que vai dar a mesma medida do 0,49G? O que o pessoal acha? Vamos ver, né? Aqui, ó, 10,85 de levante, que foi que a gente encontrou ali. Esse comando já tem uns brocadinhos, tá vendo? Mas o levante está coincidindo com o que a gente anotou lá do paquímetro e com o que a gente encontra por aí na internet, né? Também dá essa medida. Pronto. Gente, olha só. O escape desse cara aqui deu exatamente a mesma graduação do 0,49G. Olha aqui, ó. Você viu que não teve nem emenda no vídeo, ó. Deixa eu focar aqui. 142 graus. Vamos ver onde que a gente encontra a diferença desses dois. Será que é somente a chaveta mesmo? Vamos ver se a gente acha, né? Então, o 0,27.2, ó. Atualizando a nossa tabelinha aqui, ó. 142 graus. A admissão do 0,27.2 está zerada ali, então bora coletar as informações dele. O levante máximo, ó, 10,35, tá? Mesmo com as broquinhas, tá bem próximo do que a gente encontrou no paquímetro lá, né? Que é de 10,3. A admissão desse camarada aqui, ó, 125, 126 graus. Olha só, 126 graus. Pessoal, lembra quanto que deu do 0,49G? Olha aqui, ó, 127 graus.
Então, deu 1 grau de diferença. Pode ser um ruídozinho que a gente encontrou ali na nossa medição, né? Pode ser por conta da peça, que já tem algum desgaste, mas os dois estão batendo bem semelhante, tá vendo? O 0,49G e o 0,27.2 estão batendo as medidas. O comando que a gente está medindo aqui, ó, 0,27.2. Vocês podem até voltar no vídeo aí, que vocês vão ver que o aspecto do 0,49G que a gente colocou aqui estava muito melhor do que o aspecto desse 0,27.2. Esse aqui, pessoal, é a cereja do bolo. É um comando 0,53. É o 0,53.3 para ser mais exato. Existe outro comando, mas até onde a gente tem informações só muda a posição da chaveta, né? Então, esse aqui que a gente está medindo é um 0,53. Esse comando ele é imaculado, ele nunca foi usado, ainda tem as marcações aqui dos controles de qualidade da fábrica, tá? Isso daqui é óleo, que acabou ficando depositado aqui, uma peça que está muito tempo guardada, mas que não tem nenhum indício de corrosão, né? Já que a peça nunca funcionou. Pode ver que os moentes dele aqui estão perfeitos. E a gente encontrou algumas informações sobre esse camarada aqui, que ele é 4 graus a mais de duração do que o 0,49G. De fato, ele tem uma gravação aqui de G, tá vendo? Não sei se influencia em alguma coisa, mas vamos confrontar. Vamos tirar as medidas dele também. Esse comando aqui eu comprei, eu quero colocar ele no meu carro. Eu tenho um Voyagin CL 1.8 e a minha intenção é colocar esse comando aqui lá. Mas antes de colocar, eu quis fazer esse confronto, né? Não só para gerar conteúdo aqui para o canal, mas para poder sanar algumas dúvidas minhas também, de qual daqueles comandos ali é o melhor. O 049H é o mesmo comando que está lá no meu carro e eu quero testar esse 0,53.3 aqui, tá? A numeração sempre fica aqui no último camis, né? No penúltimo camis, né? Mas esse daqui tá virada para trás aqui, ó. Vamos ver se eu consigo filmar para vocês. 0,53.3. Beleza, pessoal? Então, bora lá continuar as medições dele aqui. Para o vídeo não ficar longo, tá, pessoal? Cortei um pedacinho ali, ó. Então, aqui a gente já fez o giro do disco de grau. E ele deu aqui, ó, 143 graus. Então, a gente acabou tendo 1 grau a mais aqui, ó, nesse 0,53.3. Tem 1 grau a mais de duração comparado ao 0,27.2 e o 0,49G, que deu 142 e esse aqui deu 143. Bem provável dele repetir essa graduação na válvula de admissão. Então, ele vai ter mais duração na admissão do que o 0,49G e o 0,27.2, tá? Mas vamos confrontar ali para a gente completar a nossa tabela com o último dado que está faltando. Bom, câmbio de admissão do 0,53.3 centralizado, disco de grau do divisor zerado. Então vamos confrontar agora para a gente saber quantos graus que ele tem de duração na admissão. Então esse foi o comando que a gente acabou optando por utilizar lá no Voyage, tá? Para o pessoal se surpreender, realmente ele tem mais duração do que o 0,49G e mais duração do que o 0,27.2, tá vendo aqui, ó? Deu 130, 131, 132. 132 graus de duração na admissão, tá? Embora ele tenha o levante menor, tá vendo, ó, de 10.8, ele tem meio milímetro a menos de levante do que o 0,49G, do que o 0,27.2, mas eu acho interessante ressaltar isso aqui, ó. Ele tem mais duração no escape do que o 0,49G, tá vendo, ó? Tem mais duração na admissão do que o 0,49G também. Então, eu acho que isso aqui desmistifica muita coisa. No meu ponto de vista, né?
Eu acredito que esse comando vai ter um desempenho melhor do que o 049G e melhor do que o 027.2, tá? Então, o intuito da gravação desse vídeo foi porque eu já tinha medido esses comandos antes, tá? O 049G, o 049H, o 027.2, mas como eu comprei esse comando novo, né, que é o 053.3, eu queria confrontar ele com os dados que eu tinha dos demais comandos, mas acabou que não resta dúvida, esse será o comando que eu vou colocar no meu carro ali. Então, se você gostou, deixa seu like, o vídeo acabou ficando um pouco mais longo do que o esperado, mas compartilhe com seu amigo que também está querendo desenvolver um projeto para ele. Beleza, pessoal? Até a próxima e mais uma vez obrigado por assistir o vídeo até aqui.